E aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar como desenhar uma personagem de corpo inteiro e como usar a contagem de cabeças para a gente saber mais ou menos o tamanho que essa personagem vai ter. E o primeiro passo é a gente definir o tamanho dessa cabeça, então a gente vai desenhar primeiro a cabeça. E para você que ainda não sabe desenhar um rosto, uma cabeça de uma personagem no estilo anime e mangá, eu vou deixar rolando aqui no card que já tem vídeo aqui no canal eu explicando isso passo a passo. E dessa vez eu resolvi não editar tanto o vídeo para o passo a passo ficar mais real, para vocês verem o tempo que leva realmente para você fazer um desenho. Muita gente tem muita pressa em querer fazer o desenho, já terminar ele todo de uma vez só, em 1 minuto, 2 minutos, e não, leva tempo. Então eu resolvi deixar esse vídeo praticamente em tempo real para você entender como que funciona a construção de um desenho. Se você é bem iniciante no desenho, tenta controlar a ansiedade. A ansiedade pode estar destruindo os seus desenhos porque você quer fazer ele com pressa. Reparem que agora eu dividi a folha ao meio, eu dividi o desenho ao meio. Pra quê? Pra que o meu personagem fique reto na folha. A gente tá colocando ela, a personagem vai ficar olhando pra gente, ela vai ficar de frente. Agora a gente vai colocar mais ou menos o mesmo tamanho da cabeça, a gente vai fazer essas pequenas elipses pra baixo, contando mais 6 vezes o tamanho da cabeça a partir da primeira cabeça. Acompanhem comigo no vídeo. Essas marcações de medidas de tamanho de cabeça ajudam a gente a construir uma personagem num tamanho, digamos assim, mais real, aproximadamente do corpo humano. Claro que a gente está falando de um desenho, então às vezes eles são desproporcionais, mas não é tão desproporcional assim. Então isso aqui vai ajudar a gente a posicionar melhor as partes do corpo. E eu acho que todo mundo que começa no desenho e não usa essas marcações, às vezes comete aqueles pequenos errinhos da personagem ter uma cabeça extremamente grande e o corpo bem pequenininho, ou então o contrário, uma cabeça extremamente pequenininha para um corpo grande. Então a gente tendo esse mapeamento do desenho, vamos chamar assim, a gente consegue construir o desenho mais coerente, que faça mais sentido. Ó, a cabeça tá mais ou menos na mesma proporção do corpo, então o desenho ele fica mais legal assim. A não ser que seja a intenção de você fazer assim, aí você tá livre, porque o desenho é isso, não existem regras, isso aqui é só um mapeamento para a gente poder se guiar na hora de desenhar. E agora voltando ao nosso tutorial, reparem que eu estou puxando essas linhas ali onde eu desenhei as orelhas, eu estou acompanhando a linha do meio, que é mais ou menos o tamanho que vai ficar. O trapézio é mais ou menos a largura da cabeça até chegar nas orelhas, dá o tamanho do tronco da personagem, isso é muito importante. E para não deixar o desenho muito quadrado, a gente já vai alongando um pouquinho e deixando um pouquinho mais arredondado dos lados. E logo em seguida, com alguns pequenos semicírculos, a gente já vai posicionando os ombros, o deltoide. Toda essa região que eu desenhei, elas ocuparam o espaço de uma cabeça, então agora já começamos a entender para que serve esse negócio de colocar as cabeças para definir tamanho de personagem. E sempre tomando muito cuidado na hora de desenhar essa região aqui. Muita gente faz ela redonda e ela não tem esse formato redondo, ela tem um formato de gota, isso eu já expliquei em outros vídeos passados aqui do canal também. E parafraseando Charlie Harper de 2 Homens e Meio, lembre-se, se é redondo e vão para o mesmo lado, geralmente são falsos. E ainda na mesma marcação da posição das orelhas, a gente já começa a puxar uma pequena curvatura para baixo, uma meia-lua, que é onde a gente vai posicionar as costelas da personagem. E ela vai ocupar mais ou menos 1/3 da terceira cabeça. Acompanhem comigo no vídeo. E aproveitando aquela linha que a gente colocou no meio, que a gente fez a divisória, a gente já começa a fazer a região abdominal. A gente já começa a fazer o abdômen da personagem e já começa a fazer uma pequena abertura, que é onde a gente vai fazer a cintura, ali a região do quadril. E tudo isso vai depender de qual personagem você está desenhando. Em alguns casos isso é bem maior e em outros casos é bem menor. E a região ali da virilha, ela vai ficar entre a terceira e a quarta cabeça, ocupando um pouquinho menos de 1/3 da quarta cabeça. Quando a gente faz esse mapeamento, tudo fica mais fácil. Se vocês repararem, eu não tô tendo a mínima dificuldade em fazer esse desenho, porque eu sei as proporções, eu sei mais ou menos o tamanho, e essas cabeças estão me ajudando para que eu possa posicionar cada partezinha em seu devido lugar, e no final a personagem não vai ficar com um aspecto estranho, ela vai ficar bem natural e vai ficar bem legal o seu desenho. Então eu aconselho muito a você dominar essa técnica de ver quantas cabeças tem o tamanho do personagem
que você está copiando ou que você está inventando. Nessa região da coxa, ela vai ficar até a metade da quinta cabeça. E lembrando que isso aqui é se a personagem tiver até 7 cabeças e meio de tamanho. Se ela for mais alta ou mais baixinha, isso muda, as proporções mudam. E a gente já aproveita e faz também o joelho ali até mais ou menos na metade da quinta cabeça, que aí a região das pernas na parte de baixo, a parte da canela e da panturrilha, ela vai ocupar essa parte que sobrou até a sexta cabeça. E para você saber o tamanho que o quadril tem que ter, você se guia pelos ombros. A largura dos ombros vai ser mais ou menos a largura do quadril. O quadril pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor do que isso, mas também não pode ser muito menor ou muito maior, caso contrário o desenho fica com um aspecto estranho. E para desenhar o braço, o bíceps ele vai acabar mais ou menos na altura da costela e o antebraço vai acabar mais ou menos na altura da virilha. E isso pode ser um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, mas não pode passar muito, caso contrário você vai acabar desenhando um alien com os braços muito compridos ou alguma coisa com os braços muito curtos, o que não fica muito legal. E uma diquinha extra para você desenhar os braços, as pernas, para você desenhar até o tronco mesmo da personagem, é legal você imaginar como se fosse cilindros. Reparem que eu tô cortando ele como se ele tivesse tridimensional. Isso ajuda tanto na hora de você fazer o desenho quanto na hora de você colorir ele ou colocar as sombras. Aí você já tem essa ideia mais ou menos de tridimensionalidade do desenho, por assim dizer. Então vamos imaginar que eles são alguma coisa perto de cilindros. E também isso ajuda a posicionar melhor os braços. Reparem que um tá curvado para baixo e o outro tá curvado para cima, dando essa ilusão de movimento, como se o braço tivesse levemente curvado. Mas nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre isso em poses dinâmicas, para a gente não ficar só nessa de ficar desenhando o personagem sempre de frente. Eu vou mostrar mais algumas coisinhas, umas dicas bem interessantes de como que você faz o personagem em movimento, e a gente vai usar muito os cilindros. E para desenhar, o terror da maioria dos desenhistas para desenhar à mão, não é legal você já construir ela com a forma de um todo. É legal você dividir ela por partes. Faz a primeira parte, a parte de cima da mão, e depois você vai construindo os dedos. E os dedos também é legal você dividir por partes. O dedo se divide em 3 partes. Então você faz a parte de cima primeiro, aí você desenha a curvatura que você quer, e aí você vai desenhando o resto dos dedos até você construir a mão completa. E para saber o tamanho da mão, essa primeira parte que eu desenhei da mão, onde fica o dedo, o polegar, é só você medir da ponta do nariz até a ponta do queixo, que vai dar o tamanho dessa mão. E a outra parte, ela tem o mesmo tamanho da primeira parte, ou seja, ela é dividida no meio com partes iguais. Você sabendo esses tamanhos, não corre o risco de você desenhar uma personagem extremamente alta com uma mãozinha bem pequenininha, ou então uma personagem extremamente baixa com uma mãozona de Hulk, por assim dizer. A não ser que a gente esteja falando de personagens mutantes, tipo a menina monstro lá do Invencível. Aí é legal você exagerar essas partes. Mas como a gente está desenhando uma personagem tradicional em um tamanho natural, é legal a gente saber esses tamanhos pra gente não se perder muito na hora de desenhar. E para fazer essa região das pernas, reparem que a panturrilha ela tem um pouquinho mais de curvatura que a parte da canela. E essa parte onde chega o tornozelo, que vai fazer a ligação dos pés, ela está ocupando mais ou menos o espaço de uma cabeça. E lembrando que a nossa personagem ela tá de frente, então tudo que a gente faz de um lado, a gente tenta repetir a mesma coisa do outro lado, só que fazendo ao contrário. A parte que vai ficar mais achatadinha agora tá do lado esquerdo, e a parte da panturrilha vai pro lado direito. Tudo que você faz de um lado, você faz ao contrário do outro, espelhando o desenho. Mas tudo isso para um desenho de frente. Como eu disse, nos próximos vídeos a gente vai abordar as perspectivas dos personagens em outras posições, numas poses mais dinâmicas, numas poses mais gestuais. E agora que a gente já terminou de fazer todo o esboço da personagem, a gente começa a fazer esse mapeamento para dar essa impressão de 3D no desenho. Isso vai facilitar muito a nossa vida na hora de colocar as roupas, na hora de fazer os acessórios dela, e principalmente na hora que a gente for colorir ela ou colocar sombras, porque essa imagem em 3D a gente vai saber exatamente aonde escurecer mais e aonde colocar os pontos de luz. Então é muito interessante que você preste atenção de como fazer
fazer esse mapeamento? Porque depois tudo se torna mais fácil. Então o segredo do desenho está no esboço e em você conhecer as técnicas. Assim você não vai se perder na hora de colorir o desenho ou apenas sombrear com o lápis mesmo. Então cada vez que você for iniciar um desenho, se lembre dos cubos, se lembre dos cilindros. Isso facilita a vida no começo. Claro que depois que você já tiver um tempo de desenho, você não vai mais precisar ficar fazendo todo esse mapeamento, vamos colocar assim entre aspas, porque você já vai estar acostumado com os tamanhos e o próprio esboço que você está fazendo, você vai simplificar ele, não vai mais precisar dos cilindros, dos círculos, dos cubos. Claro que é sempre bom usar, mas você vai usando cada vez menos a partir do momento que você vai entendendo como que funciona o processo do desenho. E agora, com o vídeo um pouquinho mais acelerado, eu comecei a colocar alguns acessórios na personagem. Eu coloquei ali já a posição dos olhos, do nariz, da boca, o cabelo. Inclusive, nas próximas aulas eu também vou colocar para vocês algumas ideias de como fazer cabelo no estilo anime e mangá, que muita gente ainda tá preso naquele lance de fazer o cabelo mais realista e uma coisa não combina com a outra. Às vezes é até legal você misturar os estilos, mas cabelo realista em desenho, anime e mangá não fica legal. Então eu já tô preparando algumas aulinhas, algumas dicas para vocês, pra gente começar a fazer os nossos cabelos no estilo anime e mangá. Então, dito isto, espero ter ajudado vocês de alguma forma, e se você tem alguma dúvida a respeito de desenho, deixa aqui nos comentários que, se tiver ao meu alcance, eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Ah, não esquece de deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para não perder as próximas dicas e aulas sobre desenho, hein? E nos vemos no próximo desenho. Valeu!